Bom dia, bom dia. 6h40 da manhã, eu tô dormindo. Domingo, amanheceu friozinho. Difícil, hein? Então, vamos lá. Já vou tomar um café. Já vou preparar meu pré-treino. Minhas coisas já estão tudo na geladeira. E aí só tomar um banho, colocar minha roupa, arrumar o hotel, levar ele pra mãe dele. Ela mora lá perto do parque, então já ajuda. Eu vou levar ele pra ficar com ela, que hoje ela fica com ele. E vou correr. Espero que eu chegue pra correr 8 horas da manhã, para que dê tempo. Que 11 horas da manhã eu já esteja liberado. Essa é a média. Vem cá. Menino. Menino. Vamos lá. Garrafa. Aí você entende por que a maratona é mais embaixo, hein? Porque é difícil. Os treinos são difíceis, não dá pra dar migué. De jeito nenhum você dá migué. De jeito nenhum você dá migué. Não tem como. Acho que eu vou comer 2 fatias. Só pesar a goiabada já era. Tamanho da goiabada. Eu ponho meu pão e eu coloco na sanduicheira com a goiabada. Então ela já deixa uma... A goiabada, que é uma fatia, ela fica parecendo... Ai, cara. Fica parecendo uma geleia, assim, né? Porque ela meio que derrete. Isso é bom. Eu acho que vai até ser bom estar um pouco frio, justamente para poder correr esse volume todo no horário que eu vou correr, né? Porque geralmente o ideal é começar a correr de madrugada, né? 5h30, 6 horas no máximo. Máximo 6 horas. Para fazer um volume desse. Quando eu tava fazendo a ultra, eu tava treinando tava treinando 5 vezes na semana. Eu fazia 2 treinos durante a semana. Um de 15, um de 14, essa média. Tipo, terça e quinta eu fazia 15 km. Cheguei a fazer 16, eu acho. Mas ficava entre 14 e 16 km os treinos, né? 2 treinos. Aí às vezes um era pro bloco, o outro era só rodagem. Mas ele acaba ficando mais simples, assim, né? Pelo menos nesse período que começa a subir. No começo você até treina um pouco, faz uns treinos um pouco diferentes, tal, justamente porque você tá no período de base, né? Então você dá para dar um gás ali, você ainda tá longe, tem risco de se machucar, vamos colocar assim. Não sou treinador, né? Tenho uma noção, até pela base que eu tive de educação física, mas não era minha parada, né? E também por gostar de ver muita coisa, ler livros sobre isso. Então, tipo assim, no período de base, não que não dá para fazer outro, né? No específico. Porque depende de cada um. Mas no período de base, por exemplo, você consegue às vezes fazer uns intervalados mais pancada, porque é o momento que, tipo, é a base, né? Então você vai ganhando volume e ao mesmo tempo faz uns treinos onde você consegue dar uma pancada. Eu tô falando de pessoas normais como eu, né? Agora, quando entra a parada do específico, o próprio treino diz específico. Então, tipo, você vai fazer treinos que vai chegar mais na realidade do que é uma outra maratona. Ou no meu caso agora, que é a maratona. Que é tipo, por exemplo, você começa a fazer treinos longos, que não necessariamente você vai ficar dando tiro, né? Vai ficar fazendo um treino de tiro pesado, forte, sendo que no outro dia você tem que correr 30, 32, 28. Então na ultra era 30 ou 2 treinos durante a semana que ficava na pegada de entre 14 e 16 km de volume. De volume. Agora, aí sábado, que era o dia do longão, eu cheguei, o máximo que eu fiz foi 35. E aí domingo eu fazia um regenerativo, que era muito leve e geralmente eu corria 5 só. 5 km, 6 km, ou às vezes era por tempo, né? Minha treinadora passava por tempo. Cara, deu uma rodada de treinador, né? É que na verdade, sim, na assessoria, na RB, que foi a primeira assessoria que eu entrei, que era onde a galera do triatlon, eu entrei para fazer corrida, né? E aí eu mudei para triatlon 1 mês, 2 meses, porque foi acontecendo as coisas, não era nem de grana,
porque eu não tinha. Na verdade, eles me chamavam, Paulo, vamos fazer triatlo. Eu falava, cara, não vou, mano, não tenho dinheiro pra isso, tá ligado? Tipo, vou ficar aí passando vontade, ou tipo, às vezes também você não tem aquela cabeça pra aguentar todo esse tempo onde você vai comprar uma bike. Eu já sabia que a bike era uma parada, tipo assim, meio absurda, sabe? Eu falava, cara, a bike, até porque, tipo assim, eu acompanhava o canal do Sanches, né? Do Garage Treino. E eu fazia CrossFit. Então eu acompanhei, eu assistia ele, fazia CrossFit. Eu acompanhava ele e assisti muito a parte dele indo pro triatlo. E eu ainda treinava CrossFit e tal. Então, eu vi essa parte dele comprar bike, dele baixar peso, dele fazer as coisas que ele, tipo assim, migrando, né? Como ele já tinha essa pegada de atleta amador, né? Porque ele já era, tipo, um atleta de CrossFit. E aí eu já curti essa ideia de ir pra corrida, fazer um esporte diferente, porque o CrossFit já não pegava mais essa vibe, tipo, eu tava indo muito assim. Tipo assim, deu uma brochada, né? Eu achava da hora porque eu treinava, era um treino dinâmico, era uma porrada e acabava. Só que chega uma hora que, tipo, não é sobre o shape, né, cara? É sobre a comunidade, é sobre você ter amigos ali, sobre você meio que se superar, né? Meio que você para sua saúde, obviamente, né? Então, para mim, era muito mais essa parada que fazia eu engajar, era a minha saúde. Tipo, cara, eu não sou velho, mas eu tenho uma idade que, tipo, não dá para você ficar, tipo assim, ai, não vou treinar. Ai, sabe o que que é? Tipo, meu irmão, você tem que treinar. Faça hidroginástica, faça pilates, faça o que você tiver que fazer, mano. Você já tá numa fase que você não pode se dar o luxo de não fazer uma atividade física, entendeu? É porque às vezes a gente também fica nessa noia que, tipo assim, tudo tem que ser de arrasar, né? Como se você fosse um atleta profissional. Então, tipo assim, você não aceita ir lá e fazer algo de boa, como uma caminhada. Você não aceita ir lá e fazer, sei lá, qualquer coisa de esporte, uma natação. Porque tem que envolver com essa coisa de, tipo, já que eu vou fazer, então eu quero construir um shape. E às vezes não é assim, né, cara? Às vezes vai de boa, às vezes você chega lá, vai fazer até você. Tá pronto, meu lanche. Café, goiabada. E não é sobre, voltando, né? Não é sobre manter o shape, é sobre você manter ativo, né? Enfim, voltando, eu tava no CrossFit e tinha uma galera que virou amigos, assim, que era muito da hora. Acompanhava o canal do Search. Aí eu vi que, tipo assim, já queria, comecei a achar da hora. E já curti essa ideia, primeiro, porque eu tava muito pesado. E eu, tipo assim, quando você fica na casa dos 90 quilos que eu tava, treinava, então eu sempre tive essa aparência de trapézio grande, ombro, braço, mas eu sempre tive problema com gordura visceral. Eu tinha uma perna boa já para mim, pro meu gosto, tal. Então, gostava do shape, mas minha barriga sempre foi um problema no abdômen. Por quê? Porque eu comia pra caçamba, tá ligado? Tipo assim, comia e, e eu tinha épocas assim. Eu não sou de comer mais, eu sei quando era criança, de comer bolachinha recheada, essas coisas, nem tinha em casa mais. Mas eu comia muito lanche, cara, à noite, pizza. Aí tem fases que você tá com seus amigos que você bebe muita cerveja, querendo ou não, isso atrapalha. Tomava muita cerveja. Mas não assim, muito, muito pra mim, né? Tipo assim, e eu falo, quando eu falo muito, é recorrente, não é nem de quantidade, é de, tipo assim, quarta-feira, você encontra o pessoal toma uma cerveja, você vai lá e toma. E sexta, você encontra o pessoal de novo, à noite, depois do treino, o pessoal vai tomar uma cerveja, você fala, vou tomar, treinando. Então eu já curti essa ideia de ir pro tipo de exercício, de atividade que eu fosse ficar mais fino. No CrossFit eu fiquei muito, parece um bujãozinho de gás, né, que você fica largo. É, então eu já ficava olhando isso. E aí eu saí do box, comecei a ficar só na musculação. E aí eu comecei a me comprometer de correr. Não tava nem de longe esse negócio de corrida. Não tava. É que na verdade a corrida sempre foi um nicho bem estruturado, né? A corrida é uma coisa das antigas, não é à toa que tem um monte de maratona, de major, tem um monte de coisa, os caras são muito estruturados, é uma parada que tem muito. É que a diferença é que agora deu um boom que todo mundo, tipo assim, foi mesmo, e aí explodiu em questão de rede social, não tem quem não experimentou a corrida agora, sabe?
Mas enfim, eu morava num bairro perto ali do Parque dos Poderes, teoricamente, ali. E tinha um outro parque perto de casa, que era mais perto, que chamava Parque do Soter, que era menor. Aí dava uma volta, eu ia lá. Não tinha noção de pace. Eu tinha um aplicativo da Nike, não tinha Garmin. Eu ia lá com o celular no bolso. Igual meu irmão começou assim. Ia lá com o celular no bolso, apertava start e começava a correr. Pesado, pesado. O próprio CrossFit eu gostava quando eram os treinos de endurance, que era muito assim, corre, 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 volta, faz burp, volta, faz levantamento de terra. Aí volta e corre, faz barra. E eu sempre me dava bem nesse tipo de treino, assim. E aí eu comecei a correr, ia lá, no mínimo eu fazia 5 km. Falava, cara, 5 km é minha meta. E eu não ligava pra pace, eu ligava pra distância. Então eu ia lá, batia a distância, corria 5. Às vezes corria 6, às vezes corria 5. Aí tinha final de semana, eu tentava manter isso 3 vezes na semana, que era tipo 2 vezes na semana e um final de semana. E aí eu fazia, corria, o terceiro eu tentava correr um pouco mais. E lá era por volta, então tipo, eu sabia que uma volta completa dava tanto. Aí eu dava 3 voltas, 2 voltas e meia. Aí quando eu dava 4 voltas era tipo meu longão, né? Enfim, fui curtindo. Aí uma amiga começou, trabalhava na MyCooks, trabalhou um pouco tempo. Mas a gente fez amizade por causa da MyCooks, porque ela comia bastante na MyCooks e ela trabalhava numa pegada de franquia. Trabalhou com a gente um tempo. E na época que era o marido dela, eles trabalhavam numa assessoria. E ela falava da assessoria. Ah, que é assessoria de triatlo. Só que pra mim era tipo, ah, que legal, tal, tal, tal. E nem. Aí passou-se o tempo, ela nem trabalhava mais lá. Eu mandei mensagem pra ela. Falava, cara, você falava da assessoria, pipipi, popopó, como funciona? Ela, cara, vou te mandar o telefone do fulano. Hoje eu não tô mais junto, mas enfim, trabalham lá ainda. Aí peguei o telefone do Pepe, do Thiago, foi meu primeiro treinador. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho uma meta, quero correr. E aí, comigo sempre foi isso, muito de pontos de superação, objetivos. Né? Tipo, eu treinava CrossFit porque eu queria fazer o Murphy. Depois eu comecei a fazer porque eu queria fazer tal coisa. Mas nunca fui por prova. Tipo assim, vou fazer um PCB, sei lá. Eu sabia que não era pra mim. E isso, querendo ou não, também te deixa num lugarzinho ali que você também tem que estar contente. Né? Cara, eu vou ficar aqui, eu vou enjoar, tá ligado? Eu vou ficar aqui, não tem muito o que eu não acho que eu sou um cara para fazer e participar de provas. E eu não tô falando nem de ganhar, tô falando de participar. Então falei com ele, falei, cara, eu tenho uma meta, eu quero correr uma meia maratona. Aí eu comecei, aí ele falou, cara, você tem total condição de fazer, tá, tá, tá. Cara, aí eu fiz uma loucura. Eu falei com ele, eu ia começar a treinar com ele. Eu fui lá na Centauro, sei lá onde eu fui, comprei vários géis de carboidrato, porque eu tinha uma noção. Comprei vários géis de carboidrato, garrafinha de água, várias garrafinhas que eu tinha de academia e tal. Eu tinha um New Balance, um 1080, que eu usava meio casual, meio academia, porque ele era macio, tal, tal. Eu sabia que ele era de corrida, mas, enfim, tava usando ele. E eu corria com ele. Eu tinha um 1080, acho que o meu era o V10, acho. Hoje o Theo que tá usando. Aí fui, cara, pro Parque dos Poderes e corri 21 km sozinho, literalmente. Eu imaginei assistindo vídeo no YouTube e tal. Eu sabia que era o seguinte: se você faz o volume da meia maratona, teoricamente, na semana, quer dizer que você dá conta de correr esse volume. Geralmente você faz o volume na semana, nos treinos, diluído. E aí eu comecei a aumentar meus treinos no Sotter. Comecei a correr 10, 8 e 9 e corria 12, corria 13. Acho que o máximo foi 15. Quando eu corri 15, eu falei, cara, eu vou fazer 21. E já era. Um pouco do que eu fiz, que eu tentei fazer ontem. E que eu fiz, por exemplo, no meu treino de 30 km, que eu subi rápido e corri para 4,59. Dá um estímulo mental. Estou dizendo isso com base científica, nada. Meu misticismo, né? Pode às vezes ter um fundamento, mas é dar um estímulo mental de tipo, cara, vou avisar meu corpo e principalmente a minha cabeça que eu dou conta. Se eu terminar, tipo, nada vai me parar, nada vai me atrapalhar. E como eu sabia que a maratona era um negócio pesado, lá e fiz os 30 e tentei correr para 4,59, sofri, mas quando eu terminei, eu falei, cara, acabou, porque agora eu não vou correr mais para 4,59 nos meus treinos, vou correr mais lento. Então, tipo assim, nada mais difícil. E foi isso. Fui pro Parque dos Poderes, comecei a correr e fiz 21 km. Aí corria, parecia que eu tava de calça jeans, assim.
arrastado. Mas terminei, eu lembro que eu chorei, parada louca. Eu nem era da bolha da corrida, assim, de ver a galera da assessoria. Mas eu me emocionei, na verdade, assim, tipo, caramba, porque era uma dor física, era uma dor mental. E tipo, puta, mano, só que era uma parada assim, cara, eu me comprometi, fiz e consegui. E aí passou-se o tempo, pouco, na outra semana, eu fui pra assessoria, o Pepe falou, mano, você tá maluco? Tipo, você veio pra cá pra gente correr meia maratona. Eu falei, não, só que agora eu já sei que eu posso, e agora eu vou correr bem feito. Agora eu vou treinar. O que eu fiz, eu não tava treinando, eu tava, sei lá. E aí começamos. O Pepe foi meu primeiro treinador, DRB. O dono da assessoria e o treinador principal, o head coach, vamos colocar assim, é o Rafa. Por isso é RB, né? Rafael Bittencourt. Ele já tem um monte de triatlo nas costas, cara, um monte de maratona. Cara, gente boníssima. E ele me acolheu também e ele supervisionava meu treino, né? Então, querendo ou não, supervisionava o treino dos outros treinadores. E foi embora. Eu fiz com o Pepe 2 meia maratona, ou 3. Eu fiz um sprint com ele, de triatlo. Provas menores, né? Mas assim, das que eu me comprometi, eu fiz minha primeira meia maratona. Fiz 2 meia maratona com ele. Fiz uma prova de 15 km da New Balance, que era velocidade. Fiz umas menores e fiz um sprint de triatlo. Não, e fiz um olímpico. Aí do olímpico até o 70.3 do Ironman, eu fiz com a Mari, que era uma treinadora acima do Pepe. E aí, quando eu fui para o Ironman, o Rafael achou melhor trocar. E porque ela tinha mais experiência, e pipipipopó. E aí eu fiz o 70.3, foram quase 6 meses assim treinando com ela. E aí, quando eu voltei, eu decidi parar com o Ironman, com o triatlo. Falei, cara, não vou dar conta, tipo, minha rotina. Eu comecei a ver que minha empresa ia exigir mais de mim, por várias mudanças que aconteceram, resquícios da pandemia. Aí eu falei, cara, para eu manter motivado, animado, eu vou ficar na corrida e vou buscar um desafio maior, que foi a maratona. E aí eu treinei com a Mari para maratona. E um pouquinho depois da maratona eu parei. Aí eu saí da RB. Um tempo meio que correndo sozinho, meio que tentando me achar, a mesma parada do triatlo, do CrossFit. Eu entrei em outra assessoria, que foi com a Gigi, para fazer a outra. E aí eu treinei com ela quase que o ciclo inteiro. Quando eu decidi desistir da outra, porque eu vi que eu não ia dar conta por questão de várias coisas que aconteceram na empresa, e eu tava num ciclo, num pico ali, igual eu falei, eu tava treinando 2 vezes na semana, 15 e 16 quilômetros, que não é um treino que dá pra você ir, eu vou fazer de boa. E aí sábado, 35, 32, que também não é igual aqui, ó, até agora tem que comer, tem que comprar água, gel, tem que estar tudo no jeito, tem que saber o horário que você vai, porque é o horário que vai acabar, que você tem que descansar. Então, tipo assim, sua prioridade não é mais sair, ver os amigos, comer qualquer coisa. Tudo tem que estar dentro da realidade do treino. Então você vive como se fosse um atleta de elite, claro que dadas as devidas proporções, obviamente, né? Mas você vive como se fosse um atleta, por isso atleta amador. E aí eu cheguei a fazer até isso, 35. Contei tudo isso para quê? Porque quando eu corria, não para quê, né? O bom é que eu já contei um pouco, mas eu lembro que eu saía daqui de casa. A Alice morava comigo ainda, não tinha ido fazer faculdade, medicina. Pegava minhas coisas, deixava pronto para ela aqui. Ela acordava, ia tomando café e eu saía mais cedo que ela, já tudo pronto, com gel, água, e eu saía daqui de casa até o Parque Escudeiro. Daqui até o Parque Escudeiro, acho que dava uns 10 km. Eu ia embora. 5 da manhã, 4h45 da manhã, escuro. Pegava uma galera voltando do rolê, a galera me vendo correr, tão maluco. Bom, galera, eu vou comer. Tem que parar, que senão eu vou atrasar. Bom dia pra nós. Volta aqui já pronto. Falou. Bom, galera, cheguei aqui no parque. Tá uma neblina daquela das boas mesmo. Frio. Meti um corta-vento. Ó, Ironman e tudo. 32 quilômetros. Vamos lá. Tô com um short de compressão aqui que era da época do triatlon. E um corta-vento, porque provavelmente vai esquentar daqui a pouco no sentido de corpo mesmo. Não sei se eu vou correr o tempo todo com ele. Vou levar só um gel, vou deixar tudo aqui no carro. Porque aí eu volto e pego, vou fazendo essas pausas, vou ver se eu faço o percurso de 10 km. Enfim, 9, 10, por aí vai. Vamos lá. Força. 2 km já.
Bora. Tentar fazer 3 voltas de 10. E aí finalizo 32 ou 35. Vamos ver como que eu vou estar. Bora. Frio, mas não tá nem tão gelado, tá mais ventando. Aí você corre tomando vento na cara. Receio de ficar doente. Mas bora. 5 km. Lançar o gel agora. Sem cafeína. Voltando. Quase 9 km. Voltando. 5 e 11 de média. Vai voltar pra completar 10 e fazer uma pausa. Acabei. Acabei não, né? Acabei o primeiro bloco. Vou tirar a jaqueta, já tá sopada. 10 km já fiz. Tomar um. Como vai tomar? Você tá congelado. Congeladão. Tô achando que eu vou botar jaqueta de novo, hein? Levar um gel. Vambora. Mais 10 km. E é isso. 12,5 de média. De média. 12 km e meio. 5,08 de média. No acumulado. Vamos lá. Bora. Tá indo bem. 15,30. Voltando. Fechar 20, 21. Que aí dá a segunda volta. Bora, já tomei um gel cafeína. Acabei de tomar. Bora. Ai, ai. 20,6 quilômetros. Segunda pausa. Tem uma garrafa de água só. Para essa última volta. Sentindo um pouco o glúteo. Mas tá indo. Agora começou a cair, né? A média tá 5,12. Tava 5,7, 5,8. Mas normal também, né? Você tá no gás, assim, né? Tá motivado. Aí depois o corpo começa a sentir, não tem jeito. Aí mesmo você tentando colocar um ritmo, o corpo fala, menino, segura, menino. Tomar um jungle. Cara, tá difícil, hein? Eu tenho mais 2 géis. Um sem cafeína pra agora. E um cafeína pra daqui a pouco. Pra agora não, né? No meio da volta. Nossa, gostoso, hein? Tenho mais 14 km e meio. Eu acho que eu vou fazer o mesmo percurso mesmo. Aí no final vai sobrar uns kmzinho aí. Vamos ver o que eu faço. Bora, galera. Oremos. Acabamos o treino. 32 km, 5,21 de média. Deu 2 horas 50 minutos e 59 segundos. Era para dar 5,20, mas aí eu caminhei um pouquinho. Na hora que deu 32 ele já derrubou. Mas só enchendo o saco. Fala, galera. Terminei meu treino. Tô aqui dentro do carro. Rapaz, a gente inventa, né? E é sofrido. Hoje foi 32 km para 5,21 de média. Deu 2 horas e 59, não, 2 horas e 50 minutos e 59 segundos. Usei 4 géis, 2 sem cafeína, 2 com cafeína. Trouxe 3 garrafas da Jungle, mas estava tão frio no começo que não consumi as 3, consumi uma só. E 3 garrafas de água. No final, eu dei uma derrubadinha no pace, porque normal, né, cara? O corpo sente e é treino. Como eu falei no outro vídeo, no pior cenário, foca no volume, faz o volume, acostuma com aquele limite, com aquele estresse, do que você tentar engatar um pace que você vai sofrer mais ainda. E o pior é amanhã, é hoje à tarde, você vai ficar imprestável. Aí amanhã não tem treino provavelmente, mas às vezes você vai precisar treinar, fazer um regenerativo que seja, e aí você tá uma bosta. Então é isso, gente. Usei uma camiseta seca aqui, ó, de algodão. Já dá uma sensação muito boa. Um abracinho. No final saiu um sol. E é isso. Rapaz, eu achei que não ia acabar. Porque realmente o corpo sente. Uma coisa é você fazer uma meia maratona, outra coisa é fazer uma maratona. Maratona é tenso. E fazia tempo, né? Mas tem sido muito bom esse tempo aqui. Eu fiz sozinho. Não tive companhia hoje. Então trouxe minhas coisas, ficou no carro. Fazia uma volta, mais ou menos as voltas deram 11 km por aí. Eu parava
Não dava nem 5 minutos, né? Obviamente, é muito tempo. Mas, tipo assim, dava uns 2 minutos, acredito. E continuava. Agora, 11h30 da manhã, voltar pra casa, tomar um banho. Pensando em passar aqui perto, comprar alguma coisa pra eu comer, porque até a hora do almoço eu vou cair. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixa o like, deixa seu comentário, me acompanha. Se você está fazendo uma maratona, deixa aqui no comentário como que está sendo, que ciclo você está, que parte você está, qual maratona você vai fazer. E é isso. Ai, ai. Valeu, galera. Eu fico por aqui. Falou.